Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar Inverno, a novidade para reforçar a imunidade. O meu nome é Raquel Rodrigues, trabalho na área de marketing para o canal Farmácia Nestlé Health Science e permitam-me, por favor, agradecer a vossa presença neste horário, após um dia de trabalho, a poderem estar aqui a reforçar os vossos conhecimentos na área da imunidade, da nutrição celular, que são temáticas que hoje em dia são bastante discutidas no nosso dia-a-dia. Efetivamente, também agradecer ao painel de oradores que tem desenvolvido aqui bastantes estudos e esforços nesta área da nutrição celular e, de facto, quem melhor do que eles para falar desta área do reforço do sistema imunitário. Efetivamente, a proteção e o reforço imunitário são muito importantes no nosso dia-a-dia, ainda por cima com tudo o que se tem passado durante este ano e meio. Mas, sem dúvida, é também nas populações com 40 ou mais anos que sofrem diferentes fatores de risco, como o tabagismo, o stress, a alimentação desajustada e diferentes patologias, que fazem com que o reforço do sistema imunitário nestas pessoas faça todo o sentido. E, de facto, temos o painel de expertos ideal para vos falar efetivamente desta questão. Também a Nestlé Health Science tem vindo a ser pioneira na descoberta de novas soluções que são baseadas na ciência e que visam promover cuidados personalizados de saúde em diferentes situações. A Nestlé Health Science tem-se focado muito no tratamento, através da nutrição, mas de facto cada vez mais começa a caminhar para esta questão da prevenção, seja do reforço do sistema imunitário, seja de problemas como a obstipação, como a diarreia, como o cansaço e a fadiga. São vários temas que assolam aqui a população adulta e também a envelhecida, obviamente. E o objetivo final do nosso dia-a-dia é, de facto, melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável nas nossas populações. Propósito este que, de facto, também é partilhado por vocês, farmácias, e que no dia-a-dia ajudam e cuidam dos utentes que vos chegam diariamente, no sentido de recuperar e prevenir as doenças. E, portanto, deixo-vos aqui um vídeo que permite efetivamente agradecer todo o vosso trabalho diário nestes tempos de pandemia, nestes tempos de recuperação e de voltarmos à normalidade. Efetivamente temos a agradecer todo o vosso apoio e trabalho na comunidade. Farmácias. A do bairro, a da rua embaixo, a do início do século. A do Sr. Silva, as que acabaram de abrir para 2 ruas. Aqui é a sua mãe, as que estão sempre de guarda. Não há 2 farmácias iguais, mas todas têm algo em comum. Podemos sempre contar com elas. Para o conselho, para a ajuda, para aquela dorzinha, para a melhor recomendação, para os séniores, para os bebês. Inclusivamente agora, quando as coisas se tornaram mais difíceis do que nunca, estão perto, abertas. Na Nestlé, sabemos o quanto merecem aplausos todos os dias. Porque também sabemos como conseguiram seguir em frente. Na primeira linha, sempre com um sorriso. Desde que nascemos, há mais de 150 anos, temos estado ao vosso lado. E agora, mais do que nunca, prometemos que não os deixaremos sozinhos. Como antes e como sempre, vamos seguir ao vosso lado, procurando tornar-lhes as coisas mais fáceis. Agradecendo que estejam sempre perto. E hoje, efetivamente, aqui na primeira linha, temos o nosso painel de oradores que nos vem abordar e aprofundar. Queremos, efetivamente, que isto seja uma jornada, desde a célula, desde a nutrição celular, o stress oxidativo, todos estes mecanismos, até ao balcão da farmácia, em que vos chega todos os dias um utente com uma queixa, com um problema, com uma necessidade para cobrir. Começando no início, vamos ter aqui a doutora Ana Beatriz Baptistella, que nos vai falar do papel da nutrição celular na prevenção das doenças. A doutora Ana Beatriz é nutricionista, é pós-graduada em nutrição clínica e funcional e nutrição desportiva funcional e gerente de projetos científicos na VP Centro de Nutrição Funcional, é membro do The Institute of Functional Medicine, é coordenadora também da Revista Brasileira de Nutrição Funcional,
É autora de diferentes livros nesta área do conhecimento mais profundo sobre nutrição funcional. Depois passaremos à doutora Ana Sarmento, que nos vai falar da oportunidade dentro da farmácia. A doutora Ana Sarmento é farmacêutica, é Pharma Sales Manager em Nestlé Health Science e trabalhou há mais de 10 anos em farmácia comunitária, exercendo várias funções, desde gestora operacional, desde diretora técnica, e por isso tem um conhecimento muito profundo aqui sobre a farmácia e sobre como ativar aqui o sell-out, como trabalhar a formação com os farmacêuticos. E por fim, passarei a palavra à doutora Isabel Cortes, que nos vai responder a esta pergunta importante no fim de consolidar todos estes conhecimentos. Porque é que o Meritene Imuno pode ser diferenciador, efetivamente, aqui na área da imunidade? A doutora Isabel Cortes é nutricionista, é brand manager na área de consumer care e por isso está a trabalhar muito esta área da prevenção das doenças em Nestlé Health Science. A doutora Isabel Cortes é licenciada em Ciências da Nutrição pela FCNAUP e pós-graduada em Marketing Management pelo Porto Business School. E, portanto, deixo agora, neste momento, só alertar-vos para, ao longo da sessão, irem colocando as vossas questões no Q&A, que é um botão que têm disponível nos vossos ecrãs. Vão colocando ao longo da sessão para não perderem pitada ou nenhum momento de questões que possam ser pertinentes, que nós depois, no final da sessão, iremos ter todo o gosto de abrir uma discussão com cada um dos oradores. E resta-me então passar a palavra à doutora Ana Beatriz, para nos falar efetivamente da nutrição celular. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite da equipe de Nestlé Health Science para estar aqui falando com vocês. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder falar, então, sobre o papel da nutrição celular realmente na prevenção de doenças, tá? Bom, eu fiz uma agenda rápida só para a gente organizar o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre estresse oxidativo, as causas desse estresse, né? Qual que é a relação do estresse oxidativo, inflamação e as doenças crônicas, principalmente, que a gente vê hoje? Como que a gente pode identificar esses sinais e sintomas, esse estresse oxidativo através de sinais e sintomas observados na prática clínica? Então, como que a gente pode olhar para o nosso paciente, olhar para esse indivíduo e tentar identificar por onde, se ele está com o estresse oxidativo aumentado? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da glutationa, da suplementação de NAC e GLINAC na melhora dos níveis de glutationa e também em algumas condições metabólicas, incluindo aí algumas patologias, como, por exemplo, as patologias respiratórias, tá? Bom, para a gente começar, então, é sempre importante a gente contextualizar, né, como estão as doenças hoje no dia a dia. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que foi publicado na Lancet, que ele veio através de eles criaram um índice, que eles chamam aí de índice Hale, que é um índice que aborda a expectativa de vida saudável. Então, a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, mas os pesquisadores, eles precisam entender se essas pessoas estão vivendo mais e com mais saúde, né? Então, eles avaliaram aí essa expectativa de vida saudável em mais de 150 países, com diferentes índices de patologias, justamente para tentar identificar se as pessoas estão realmente vivendo mais e como que elas estão envelhecendo. E o que os pesquisadores observaram é que realmente há esse aumento na expectativa de vida, mas esse aumento está associado a uma redução no número de anos saudáveis, ou seja, as pessoas efetivamente estão vivendo mais, só que elas estão vivendo com menos saúde, ou seja, elas estão envelhecendo com mais doenças. E a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso na prática clínica e no consultório, né? O quanto as pessoas hoje, elas têm mais doenças crônicas, e isso está diretamente relacionado aí com a longevidade, com a qualidade dessa longevidade, tá?
E quando a gente olha para esse quadro, né, de pessoas vivendo mais, envelhecendo, mas não tendo saúde nesse processo de envelhecimento, não tendo uma longevidade saudável, a gente precisa considerar uma situação muito comum hoje, que é o que a gente chama de fome oculta, que é, na verdade, uma atribuição, uma condição onde a gente tem uma ingestão subótima de micronutrientes, e a gente vai ter, a partir dessas deficiências nutricionais, um aumento do risco, um aumento da susceptibilidade ao desenvolvimento de várias patologias crônicas. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo todo hoje apresentam algum grau de fome oculta, algum grau de deficiência de vitaminas e minerais. E é justamente essas deficiências, então, que estariam por trás dessa mudança, né, dessa longevidade, mas sem saúde, né? Então, as pessoas realmente vivem mais, mas elas estão vivendo mais doentes, né, com uma incidência maior de doenças, e uma das causas seria, então, essa deficiência de nutrientes, tá? E para corroborar, né, essa definição da fome oculta, a gente sabe aí que várias doenças, elas poderiam ser evitadas ou poderiam ser prevenidas se os indivíduos tivessem aí um consumo adequado, principalmente de frutas, verduras e legumes. Então, vejam aí, a gente tem 2 dados, né, de possíveis números de patologias que poderiam ser evitadas a partir desse consumo adequado. Tá? Então, de fato, a nutrição é o fator de estilo de vida modificável com maior impacto no risco do desenvolvimento de doenças crônicas, tá? E por conta disso, então, a deficiência nutricional, então, essa fome oculta, ela tem sido associada aí com um aumento no risco de desenvolvimento dessas doenças. Então, vejam que a gente pode ter um aumento de 50% no risco de diabetes, 60% no risco de doenças cardiovasculares e 3 vezes mais quadros de depressão. Por quê? Porque a gente sabe que os micronutrientes, especialmente vitaminas e minerais, eles atuam como cofatores de diversas reações bioquímicas no nosso organismo e vão determinar o funcionamento das nossas células e toda a nossa homeostase metabólica. E a partir do momento que a gente tem deficiências, o funcionamento celular ele pode ser prejudicado. E hoje, o que a gente tem? Um padrão de estilo de vida, né, um padrão de dieta ocidentalizada, onde a gente tem excessos de macronutrientes, então, por exemplo, um excesso de carboidratos refinados, um excesso de açúcar, associado a deficiências de micronutrientes, que então podem realmente impactar nesse risco de doenças crônicas, como a gente acabou de observar. E todo esse desequilíbrio nutricional, ele pode gerar, então, esses desequilíbrios metabólicos que podem estar por trás desse processo de envelhecimento não saudável, vamos chamar assim, que os estudos têm observado, tá? Então, quando a gente vai estudar o envelhecimento, a gente sabe que existem aí 9 teorias para justificar por que o nosso corpo envelhece, né? Então, essas teorias elas propõem aí reações bioquímicas que acontecem em diferentes níveis, né? Então, a gente tem alterações no nosso genoma, a gente tem o encurtamento dos telômeros, que é uma teoria hoje muito bem estudada, a gente tem alterações epigenéticas, a perda da protease, então, todas essas alterações nas cadeias proteicas e no nosso DNA. A gente tem ainda as teorias que colocam aí a questão da exaustão celular, né? Então, realmente há um envelhecimento celular e essas células perdem a sua funcionalidade, alteração na comunicação entre as células, a própria senescência celular, né? Então, esse envelhecimento celular. Há uma teoria que coloca aí uma possível alteração na identificação da função dos nutrientes, então, a forma como esses nutrientes atuam, ela pode ser prejudicada durante esse processo de envelhecimento. E a gente tem uma teoria muito importante que hoje justifica muitas doenças crônicas, que é a teoria da disfunção mitocondrial. Então, que coloca que a alteração na função mitocondrial, na estrutura, na capacidade de biogênese, então na nossa capacidade de formar novas mitocôndrias, seria a base das principais doenças crônicas, tá? E quando a gente pensa em disfunção mitocondrial, a gente precisa lembrar que a grande maioria dos processos que levam a essa disfunção mitocondrial, eles estão associados com o aumento do estresse oxidativo.
tá? Por quê? Porque é justamente dentro da mitocôndria, por conta das suas reações bioquímicas, onde a gente tem a produção de energia celular, então, né, a gente chega, o papel da mitocôndria, a gente pode dizer que a mitocôndria é a nossa grande usina celular, porque o papel dela é gerar a produção de energia, e para isso a gente envolve oxigênio. Então, são reações que têm como consequência um aumento na formação de radicais livres, e que se esses radicais livres estiverem em excesso, a gente vai ter o estresse oxidativo. Então, esse desequilíbrio, esse estresse oxidativo mitocondrial, ele poderia ser a justificativa, um dos mecanismos envolvidos com essa disfunção mitocondrial que levaria ao aparecimento de doenças. E o que a gente vê nessa revisão sistemática é que durante o processo de envelhecimento a gente vai tendo um aumento desse estresse oxidativo. Então, olhem, esses diferentes gráficos, são gráficos que trazem diferentes tipos de marcadores de estresse oxidativo usados em artigos científicos, em pesquisas, que mostram que realmente a partir dos 40 anos a gente já começa a ter um aumento nesses níveis desses marcadores, indicando então que realmente a gente tem um aumento no estresse oxidativo com o passar do tempo, tá? Então, só para a gente lembrar rapidamente do estresse oxidativo, né? Então, a gente tem aí, durante todo o nosso metabolismo energético, a respiração celular, e a exposição a fatores endógenos, a gente vai ter a produção do radical superóxido, tá? Que é um radical livre altamente reativo, com um elétron dispareado e que pode trazer prejuízos à nossa saúde se ele não for neutralizado, tá? Então, a partir da formação desse radical superóxido, ele vai sofrer algumas reações bioquímicas através de alguns nutrientes antioxidantes, como, por exemplo, a glutationa, que a gente vai ver, para ser degradado em peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio, ele precisa ser neutralizado através também da glutationa e da catalase, porque senão esse peróxido de hidrogênio ele vai virar um radical hidroxila. E o grande ponto é que este radical hidroxila é o radical livre com alto potencial lesivo para o nosso organismo, tá? Então, vejam aqui que o radical hidroxila, ele pode atuar em diferentes moléculas do nosso organismo, né? Então, vejam, eles podem reagir com as nossas proteínas, então eles podem trazer prejuízo no nosso DNA, eles podem reagir com ácidos nucleicos e eles podem reagir também com lipídios de membrana. Então, todo esse quadro de estresse oxidativo, quando eu tenho esse aumento na produção do radical hidroxila, porque eu não tive uma adequada neutralização por antioxidantes, pode gerar peroxidação lipídica, oxidação das nossas proteínas e danos ao nosso DNA. Então, isso justificaria o porquê que o estresse oxidativo ele está envolvido no aumento na incidência dessas patologias. Então, por isso que a gente viu no gráfico anterior de que com o envelhecimento a gente tem um aumento desse estresse oxidativo e possivelmente isso está levando à disfunção mitocondrial, o que justificaria aí todo o nosso processo de envelhecimento e o aumento do risco de doenças crônicas, né, com o aumento da idade, tá? E um dos motivos, né, uma das reações envolvidas nessa questão do estresse oxidativo, além dos radicais livres poderem gerar lesão diretamente nas nossas estruturas celulares, é também que durante o estresse oxidativo, com esse aumento de radicais livres, a gente tem uma ativação da cascata inflamatória. Então, vejam aí que a gente vai ter um quadro que os estudos chamam de inflammage, onde a partir desse aumento do estresse oxidativo, a gente tem a ativação aí de genes pró-inflamatórios que vão resultar no aumento de citocinas inflamatórias, e isso vai dar um quadro, vai resultar num quadro que a gente chama de inflamação crônica subclínica de baixo grau, que é a base das doenças crônicas. Então, todas as doenças crônicas que a gente vê, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, alterações imunológicas, são condições que cursam com um quadro de inflamação, e é uma inflamação crônica de baixo grau associada ao estresse oxidativo. Não é uma inflamação aguda, como quando a gente tem uma lesão muscular ou quando a gente tem uma infecção de garganta, por exemplo. Mas é uma inflamação crônica e de baixo grau. E esse quadro, justamente por ser crônico, é que tem sido associado ao desenvolvimento de doenças crônicas, tá? E quando a gente pensa em todo esse quadro de estresse oxidativo, de inflamação, a gente precisa lembrar que, além desse estresse oxidativo, ele vir do nosso próprio metabolismo, então, desse metabolismo energético, a gente tem
fatores exógenos, né? Então, fatores ambientais que estão associados com esse aumento do estresse oxidativo. Então, a gente tem, por exemplo, a poluição como um fator que leva ao estresse oxidativo. A gente tem os próprios metais pesados que a gente pode encontrar nos alimentos, que estão distribuídos no ambiente, a própria radiação e também a qualidade da dieta, então excessos, por exemplo, de açúcar, excesso de gordura, excessos calóricos, também podem gerar um aumento do estresse oxidativo, e aí vai trazer todas essas repercussões que a gente já comentou, com esse aumento do radical hidroxila, que vai levar, então, efetivamente a esse dano nas células, e por isso a gente teria o aumento do risco do desenvolvimento de doenças, tá? O ponto é que a gente tem a capacidade de lidar com esse estresse oxidativo, porque a gente tem defesas antioxidantes, que eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Então, hoje, os estudos já colocam essa relação, então, entre esse aumento do estresse oxidativo associado a um prejuízo nas nossas defesas antioxidantes, como um dos pilares para a patogênese de diversas doenças crônicas, como cardiovasculares, diferentes tipos de câncer, diabetes e doenças neurodegenerativas, tá? Então, vejam aqui, nesse esqueminha, nessa figura, o artigo ele coloca várias doenças em diferentes sistemas do nosso organismo que estão associadas com esse aumento do estresse oxidativo, né? Então, as pesquisas já indicam que nestas patologias a gente tem um aumento significativo na produção de radicais livres, uma deficiência de antioxidantes, e esse quadro de estresse oxidativo ele está associado a um quadro inflamatório, o que justificaria a ocorrência dessas patologias, tá? Bem, e como é que a gente identifica esse estresse oxidativo no nosso paciente? Porque aqueles marcadores que eu mostrei para vocês não são possíveis de serem realizados no dia a dia, são marcadores que a gente só utiliza em pesquisas científicas. Então, os artigos, eles têm colocado alguns sinais e sintomas que já foram associados com esse estresse oxidativo, e eu trouxe esses sinais para vocês. Então, a gente vê aí, por exemplo, pacientes com queixas recorrentes de dores de cabeça, enxaqueca. Então, aquele paciente que tem dores de cabeça semanais, por exemplo, crises fortes, crises que resultam na necessidade do uso de medicamentos. Então, a gente sabe que há um aumento do estresse oxidativo nesses pacientes, muitas vezes associado, por exemplo, a uma deficiência de magnésio, que também pode ter uma ação antioxidante importante, que a gente vai ver. A gente tem artigos colocando o estresse oxidativo associado com alterações cognitivas, então déficit de memória, alteração na concentração e diminuição da atenção, justamente porque esse estresse ele pode gerar lesão em nível de neurônios, por exemplo, e aí traria esse prejuízo na função cognitiva. A gente tem de forma muito perceptível no dia a dia as características estéticas, né? Então, toda a parte do tecido tegumentar, que envolve pele e cabelo, a gente consegue ver uma relação com o estresse oxidativo. Então, uma queda de cabelo, um envelhecimento cutâneo precoce, alterações na pele, como acne, rosácea, a própria psoríase, são condições que a gente tem também esse aumento do estresse oxidativo. E aqui é importante a gente pontuar, né, que não só o paciente doente, mas a gente vê esses sinais e sintomas num paciente que não tem um diagnóstico, por exemplo, de alguma doença crônica, alguma doença mais grave. Mas a gente já vê esses sinais de estresse oxidativo no paciente do consultório. Então, aquele paciente que chega no consultório para a gente e fala, nossa, nos últimos 6 meses os meus cabelos brancos aumentaram drasticamente, ou eu estou com uma queda de cabelo muito significativa, eu estou com uma dificuldade de concentração. Então, a gente já consegue coletar esses dados no nosso consultório, tá? O paciente que tem cansaço e fadiga generalizado e alteração no padrão de sono, o cansaço e fadiga justamente por conta desse aumento do estresse oxidativo que geraria essa disfunção mitocondrial e diminui a produção de energia, e alteração do padrão de sono, porque a gente sabe que o estresse oxidativo e a inflamação alteram a cascata de formação da melatonina, e aí esse paciente não consegue dormir. Alguns estudos colocam também essa relação com alteração na visão, e isso tem aumentado de forma significativa a partir do momento que as pessoas estão mais expostas à radiação, à luminosidade de aparelhos eletroeletrônicos, né? Então, que realmente
essa radiação ela pode gerar esse aumento do estresse oxidativo. A gente tem uma relação importante com o aumento da susceptibilidade, o aumento da susceptibilidade a infecções. Então, os pacientes mais estressados, com déficits nutricionais, eles tendem a ter infecções de repetição por uma depressão de antioxidantes. Alguns artigos já colocam de forma bem importante a relação do estresse oxidativo com infertilidade masculina, tá? Com a disfunção hepática, então a gente sabe que no fígado a gente pode ter esse aumento do estresse oxidativo que vai comprometer o funcionamento das nossas enzimas. Nos quadros de resistência à insulina, então a resistência à insulina e o diabetes é uma condição onde a gente tem um estresse oxidativo e dores musculares e nas articulações de uma forma geral. Então, esses aqui são alguns sinais e sintomas que a gente pode ter em mente para olhar para o nosso paciente, para olhar para esse indivíduo, para tentar identificar um possível aumento do estresse oxidativo, tá? E aí, quando a gente pensa nesta relação com o estresse oxidativo, a gente precisa lembrar que a gente tem antioxidantes, né? Então, o nosso organismo, ele é extremamente evoluído e ele tem condições de lidar com esses radicais livres. Então, o que a gente chama de defesas exógenas, onde a gente tem a participação dos nutrientes, então com ação antioxidante, como por exemplo as vitaminas, os polifenóis, alguns minerais com ação antioxidante, e a gente tem as nossas defesas endógenas, que são aquelas que envolvem as enzimas antioxidantes e a glutationa, tá? Então, falando um pouquinho sobre essa relação entre nutrientes e estresse oxidativo, vejam aqui. Então, a gente tem o radical superóxido, né, que pode vir aí do metabolismo energético, que pode vir influenciado pelos fatores ambientais, e ele vai ser degradado, ele vai ser metabolizado a peróxido de hidrogênio. Se eu não neutralizar esse peróxido de hidrogênio, eu tenho a formação do radical hidroxila, que é o radical que a gente viu, que pode gerar aí toda a parte de disfunção nas nossas estruturas. É esse radical que vai gerar alteração no nosso DNA, por exemplo. Então, eu preciso neutralizar esse peróxido de hidrogênio, e quem faz isso é a glutationa, através de enzimas específicas, como, por exemplo, a glutationa peroxidase, eu consigo neutralizar esse peróxido de hidrogênio, ou seja, eu destruo esse radical livre, ele é convertido a água e oxigênio, e eu não vou ter mais o seu potencial reativo, eu não vou ter mais a lesão celular, porque ele não vai ser formado a radical hidroxila. E aí a gente tem vários nutrientes envolvidos nesse processo. Então, a glutationa, a vitamina C, a vitamina E, o ácido lipóico, que vão atuar aí em sinergia para fazer esta reação de neutralização do estresse oxidativo. Tá? Então, a gente tem condições, o nosso organismo é evoluído para lidar com esse estresse oxidativo. O ponto é que hoje nós temos uma grande exposição a fatores ambientais que geram esse aumento do estresse oxidativo, associado à deficiência de vários micronutrientes que poderia prejudicar esse processo de neutralização do estresse oxidativo. Tá? Então, vejam aqui que hoje a glutationa, ela é o nosso grande antioxidante intracelular, e ela se torna essencial para a gente controlar esse estresse oxidativo, tá? Bom, posto isso, eu queria então fazer uma pergunta para vocês, e aí queria pedir para a organização soltar essa pergunta, né? Então, a pergunta é o seguinte: será que a gente precisa se preocupar com a ingestão de antioxidante, visto que o estresse oxidativo está envolvido nessa gênese das doenças crônicas? Não, a gente tem condições de produzir esses antioxidantes necessários, então eu não precisaria me preocupar com essa ingestão. Sim, pois eu dependo de antioxidantes, tanto endógenos como exógenos, ou não, porque a gente não tem nutrientes com ação antioxidantes. Queria pedir para vocês voltarem aí o que vocês entenderam dessa relação entre estresse oxidativo e nutrientes? Será que a gente consegue ter essa produção ou não? Eu preciso dos nutrientes via dieta, via suplementos, via outras estratégias para melhorar a minha defesa antioxidante. Vamos ver como vocês estão de conhecimentos. Então, vamos lá. 93%
dos participantes votaram que sim. A gente precisa se preocupar com essa ingestão, porque justamente como eu falei, nós temos nutrientes, nós temos uma defesa antioxidante endógena, que envolve o nosso sistema enzimático, mas a gente tem também nutrientes provenientes da dieta, com ação antioxidante, que também fazem parte deste processo. Então, sim, a gente precisa se preocupar com essa ingestão de antioxidantes, tá? Bom, e aí quando a gente pensa, então, nesse estresse oxidativo, eu falei para vocês que a glutationa é o nosso antioxidante intracelular mais importante. Por quê? Porque ela está dentro de praticamente todas as nossas células, tá? Então, especialmente dentro da nossa mitocôndria, a gente tem uma grande quantidade de glutationa que vai atuar dentro da mitocôndria para neutralizar esse estresse oxidativo que é produzido durante o metabolismo energético, tá? E aí, quando a gente pensa em glutationa, o que a gente precisa considerar? A glutationa é um tripeptídeo, ou seja, é uma molécula formada por 3 aminoácidos. A partir de glicina, cisteína e ácido glutâmico, a gente tem a formação da glutationa. Então, eu preciso unir esses 3 aminoácidos para formar a glutationa. Então, vejam aqui que eu tenho glicina e cisteína, que vão ser conjugadas aí com ácido glutâmico através da reação de várias enzimas para formar a glutationa. E a partir do momento que eu tenho essa glutationa dentro da minha célula, então isso aqui está acontecendo dentro da célula, tá? Isso é bem importante que a gente tenha em mente, a glutationa é um antioxidante intracelular, por isso ela é tão importante, porque ela vai ajudar na preservação da estrutura celular. A partir da formação dessa glutationa, eu vou ter uma quantidade, vou ter ela disponível para realizar a sua ação antioxidante, tá? Só que para formar essa glutationa, além desses 3 aminoácidos, eu preciso também de vitaminas e minerais. Então, vejam aqui que eu preciso das vitaminas do complexo B, porque vitaminas do complexo B ajudam na disponibilidade de cisteína, tá? Através do ciclo da homocisteína. Eu preciso do magnésio, e eu preciso dos nutrientes antioxidantes, tá? Então, vejam aqui, o magnésio, ele vai atuar nas etapas finais de formação da glutationa, e a glutationa, quando ela exercer a sua ação antioxidante, ela precisa ser regenerada. E para que ela seja regenerada, a gente tem o papel de uma enzima chamada glutationa redutase. Para quê? Para que eu sempre tenha níveis de glutationa prontos para serem utilizados como antioxidante. Então, eu preciso dessa regeneração. E quem faz essa regeneração é a glutationa redutase, que precisa da riboflavina. Então, a gente diz que a riboflavina, a vitamina B2, é uma vitamina com ação antioxidante, porque ela vai ajudar na normalização dos níveis endógenos de glutationa, para que eu tenha glutationa disponível para essa ação antioxidante. Então, para formar glutationa, a gente precisa dos 3 aminoácidos, glicina, cisteína e glutamina. A gente precisa de vitaminas do complexo B, principalmente da vitamina B2, e a gente precisa do magnésio. Esses são os nutrientes importantes para a gente formar a glutationa. E, paralelamente, a gente também vai ter a ação, por exemplo, do selênio, da vitamina C e do ácido lipóico, que vão ajudar nessa ação antioxidante da glutationa. Então, a gente tem esses nutrientes que são importantes para a formação da glutationa e os nutrientes que atuam aí como coadjuvantes, como selênio, ácido lipóico e vitamina C, tá? Bom, como é que a gente pode, então, aumentar, né, essa ingestão? Como é que eu posso aumentar, desculpa, a ingestão não, os meus níveis de glutationa? Bem, eu preciso garantir a ingestão dietética desses nutrientes que estão associados com a formação de glutationa. E quem é o nutriente limitante, o nutriente essencial para a gente formar glutationa é o aminoácido cisteína, tá? A gente diz que sem cisteína, se eu não tiver uma ingestão adequada de cisteína, eu começo a ter um prejuízo nos meus níveis de glutationa. Então, vejam aqui, conforme eu aumento a minha ingestão de cisteína, eu aumento a minha síntese de glutationa, tá? Por outro lado, baixa ingestão de cisteína pode levar a uma deficiência de glutationa. Então, eu preciso garantir essa ingestão de cisteína para que eu possa ter esses níveis adequados de glutationa. E quando eu tenho níveis adequados de cisteína e níveis adequados de glutationa, eu tenho uma redução do estresse oxidativo. Esse gráfico mostra
os níveis de marcadores utilizados em estudos para avaliar o estresse oxidativo, tá? E eu posso ter a ingestão de cisteína em alguns alimentos. Então, vejam aqui que a gente tem alguns alimentos fontes de cisteína. Eu só peço aqui uma atenção que esses valores, eles estão numa gramagem que não é possível converter para miligramas por gramas, tá? Eles estão em nanomol, então uma quantidade muito pequena, tá? Mas só para a gente pensar em números absolutos, a gente tem alguns alimentos aí que têm quantidades interessantes de cisteína, como, por exemplo, aspargos. A gente tem aqui os grãos verdes, né? A vagem, que a gente chama aqui no Brasil. A gente tem também o espinafre, com uma quantidade interessante de cisteína, tá? E eu queria chamar a atenção para vocês de que esses alimentos, eles também são fontes de glutationa. Mas os estudos não conseguem mostrar que a ingestão da glutationa no alimento, ela poderia resultar num aumento na síntese endógena de glutationa. Então, a gente precisa ingerir cisteína e não a glutationa, até porque a glutationa é um tripeptídeo, é a junção de 3 aminoácidos. Durante o processo digestivo, a gente vai ter a degradação dessa glutationa e eu vou acabar absorvendo cisteína, tá? Então, a gente precisa garantir a ingestão de cisteína, que é o aminoácido que efetivamente vai ajudar a minha glutationa, as minhas células a formarem glutationa dentro desse ambiente intracelular, tá? Bom, o que a gente tem com relação aos níveis de glutationa, né? Então, a gente sabe que durante o processo de envelhecimento, a gente tem um aumento do estresse oxidativo, como eu mostrei para vocês. E esse aumento do estresse oxidativo, ele pode estar associado a uma redução dos níveis de glutationa. E esse estudo aqui, ele foi bem interessante, porque ele avaliou os níveis de glutationa e a sua relação com doenças crônicas e com a mortalidade. Então, pouco mais aí de 2.500 indivíduos com uma idade acima de 60 anos foram acompanhados durante 6 anos. E os pesquisadores observaram que aqueles indivíduos que tinham um número maior de diagnósticos de doenças crônicas tinham menores níveis de glutationa de forma significativa. E eles pontuaram, então, que esses indivíduos, eles também tinham uma maior taxa de multimorbidade. Ou seja, indivíduos com maiores diagnósticos de doenças crônicas têm menores níveis de glutationa e maior risco de mortalidade, tá? E esse gráfico, ele mostra exatamente isso. De acordo com os níveis de glutationa, a gente tem uma maior incidência de doenças crônicas. Então, conforme há um menor nível de glutationa, então, os pacientes que estiveram eles foram divididos em quartis, aqueles que estavam nos primeiros quartis que tinham menos glutationa endógena, tinham maiores incidências de doenças crônicas. E isso foi associado aí a uma maior morbidade, tá? Então, de fato, esta ideia de que a longevidade está associada ao aumento do estresse oxidativo, ela vem também associada a uma queda dos níveis de glutationa, tá? Como é que eu avalio esses níveis de glutationa na prática clínica, no consultório? Como é que eu posso saber se esse paciente tem glutationa? Então, a primeira é a gente olhar aqueles sinais e sintomas, e a segunda sugestão é a gente trabalhar com a avaliação da gama-GT, porque a gama-GT é aquela enzima que a gente dosa junto com os outros marcadores hepáticos, que está associado de uma forma indireta com a depressão de glutationa. Então, aumento nos níveis de gama-GT estão associados ao maior consumo de glutationa, tanto como antioxidante como no processo hepático. Então, a gama-GT hoje é considerado um marcador indireto desta deficiência de glutationa. Então, a gente pode considerar sinais e sintomas, como a gente já falou, e esses níveis de glutationa para tentar identificar como estão os níveis, esses níveis de gama-GT, para tentar identificar como estão os níveis endógenos de glutationa. Mas vejam que ela é um marcador indireto, tá? A gente não tem na prática clínica hoje marcadores diretos desses níveis de glutationa. Tudo bem? Bom, como é que a gente pode aumentar esses níveis de glutationa, tá? A estratégia aqui é, como eu falei para vocês, a gente garantir a ingestão de cisteína. Tudo bem? Então, a cisteína é o aminoácido limitante para eu formar a glutationa. E a melhor forma da gente aumentar essa síntese de glutationa
é a gente trabalhar com a suplementação dessa cisteína. Só que para suplementar a cisteína, para a gente ter esse aumento dos níveis intracelulares, a gente precisa usar na forma de NAC, porque a NAC, a N-acetilcisteína, ela é facilmente absorvida no nosso trato digestório, é convertida no fígado para cisteína, e aí ela pode ser utilizada na forma de cisteína, ela pode ser utilizada para a formação da glutationa, tá? E a NAC é a forma química que tem uma facilidade em atravessar a membrana celular. E isso é importante porque eu preciso formar a glutationa dentro das minhas células. Então, a NAC hoje tem sido colocada aí como uma estratégia para a gente aumentar de forma significativa a minha síntese intracelular de glutationa, tá? E aí, só para a gente fechar esse raciocínio, eu queria lançar a segunda pergunta, que para ver se vocês conseguiram identificar aí a importância da nutrição nesse processo, né? Então, quais são os nutrientes que a gente precisa para formar a glutationa? Eu preciso só de aminoácidos? Eu preciso só de vitaminas do complexo B? Ou eu preciso de uma combinação dos aminoácidos com vitaminas do complexo B e magnésio? O que vocês conseguiram entender aí dessa bioquímica da síntese de glutationa? Vamos ver se vocês conseguiram captar essa informação. Então, vejam aí, 98% acertou. A gente precisa, então, sempre pensar nesses 3 aminoácidos, então, glicina, cisteína e glutamina, nas vitaminas do complexo B de forma mais significativa na B2 e no magnésio, porque a gente viu que o magnésio ele atua na última etapa de formação da glutationa e a vitamina B2, ela regenera, ela recicla essa glutationa. Então, a gente sempre vai pensar na combinação desses aminoácidos com vitaminas do complexo B e com magnésio para essa síntese de glutationa, tá? Bom, o que a gente tem de estudos, então, com relação a essa suplementação de NAC e a melhora dos níveis de glutationa, tá? Então, esse aqui foi um dos primeiros estudos que trouxe essa relação. É um estudo que foi feito com a combinação de N-acetilcisteína e glicina, né? Foi feito com o Glinac, para indivíduos, adultos acima de 60 anos e adultos jovens saudáveis, que não faziam uso de suplementos, tá? Esses pacientes, então, eles receberam durante 14 dias uma dose alta. Então, vejam aqui, foram 8 gramas de cisteína com 5 gramas de glicina, tá? São doses altas, por quê? Porque eles receberam somente durante 14 dias. Então, foi para avaliar uma resposta mais aguda, tá? O que os pesquisadores observaram? Então, vejam aqui que depois da suplementação, houve um aumento significativo nos níveis de aminoácidos. Então, obviamente, a gente suplementou, a gente aumenta os níveis de aminoácidos no plasma, plasmáticos, né? E esses aminoácidos, eles efetivamente foram utilizados para formar mais glutationa. Então, vejam aqui que a gente teve um aumento na razão glutationa reduzida e glutationa oxidada. Isso significa o quê? Que eu tenho mais glutationa, eu tenho glutationa reduzida em maior quantidade e uma quantidade menor de glutationa oxidada, ou seja, eu tenho aquela glutationa ativa em maior quantidade, tá? E aí vocês podem olhar aqui ainda nesses gráficos que, além esse aumento nos níveis de aminoácidos, a gente observa também um aumento aqui na barrinha cinza clara em todos os marcadores que avaliaram os níveis de glutationa. Então, foi observado um aumento na síntese e um aumento na concentração de glutationa. Então, efetivamente, suplementar glicina e cisteína aumenta a nossa taxa de formação de glutationa, tá? E a partir do momento que a gente forma mais glutationa, a gente melhora a nossa defesa antioxidante e a gente diminui marcadores de estresse oxidativo. Então, vejam aqui que houve uma redução importante no estresse oxidativo, confirmando a hipótese da melhora da defesa antioxidante com essa suplementação, tá? E ainda os pesquisadores observaram uma melhora da função mitocondrial, então aqui é uma avaliação da nossa capacidade de oxidação de gorduras, então a gente teve aí uma taxa de oxidação de gorduras melhor, então uma melhora da função mitocondrial, e a gente teve, com toda essa melhora do estresse oxidativo e dos marcadores de estresse oxidativo, uma melhora da inflamação e da resistência à insulina, tá?
E um ponto importante desse estudo é que mesmo altas doses, que hoje a gente não tem recomendação para trabalhar com essas altas doses, mas em casos de um efeito agudo, como esse estudo teve a proposta, não foram observadas nem alterações hepáticas, nem alterações renais. Então, doses altas podem ser seguras, tá? Bom, esse estudo foi com indivíduos saudáveis para a gente avaliar esse aumento da glutationa intracelular. O que a gente tem da suplementação de NAC nas doenças crônicas? Então, eu trouxe aqui algumas patologias mais comuns que a gente tem hoje, tá? O que a gente sabe hoje é que a deficiência de glutationa, ela pode aumentar o nosso risco de doenças crônicas por gerar mais estresse oxidativo, como a gente já falou, e esse artigo aqui coloca algumas patologias onde já se tem essa relação, diminuição da glutationa com aumento do risco, o aumento da incidência dessas doenças crônicas, tá? E a gente vai falar de algumas aqui, só das mais relevantes para a nossa prática do dia a dia. Então, hoje a gente falou bastante sobre essa questão da inflamação, lá no começo, né? Eu coloquei para vocês que a inflamação, ela está associada com o aumento do estresse oxidativo, e a NAC, ela poderia ser benéfica nesse sentido, tá? Então, esse aqui é um artigo, uma meta-análise com 28 estudos clínicos que avaliou aí a suplementação da NAC em diferentes patologias que estão associadas com inflamação, em doses que variaram de 500 a 2.000 miligramas dia, em períodos que foram de 1 semana até 12 meses. De uma forma geral, o que os estudos mostraram? Que a suplementação de NAC, ela melhora os marcadores inflamatórios. Então, interleucina, melhora a homocisteína, melhora a malondialdeído, que são marcadores associados com a inflamação. Ou seja, a suplementação de NAC melhora a glutationa, melhora o estresse oxidativo, consequentemente eu tenho menos inflamação, eu tive uma redução desses marcadores, tá? E essa aqui é uma outra revisão agora de 2020, que também fez essa análise, com doses de 400 a 2.000 miligramas, em períodos até 80 semanas, e eles observaram aqui diminuição de interleucina 6 e de PCR. Então, de fato, a suplementação de NAC, ela pode melhorar essa síntese de glutationa, melhora o estresse oxidativo e melhora a inflamação. Se eu melhoro a inflamação, eu consigo diminuir o meu risco de doenças crônicas, como a gente viu, a maioria das doenças crônicas que a gente tem essa associação com a inflamação, tá? Bom, falando de algumas patologias específicas, então, a gente tem a questão da obesidade, né? Então, a gente sabe que a obesidade é uma condição fundamentalmente inflamatória, então, o indivíduo obeso, ele é um indivíduo inflamado, e esse indivíduo também tem um aumento de estresse oxidativo muito significativo, né? Porque os nossos adipócitos, eles produzem adipocinas inflamatórias que levam ao aumento do estresse oxidativo. E essa é a base de todos os desequilíbrios metabólicos da obesidade, como, por exemplo, a própria resistência à insulina. E nesses quadros, então, na obesidade, a suplementação de NAC, ela também poderia ser benéfica porque, de novo, vai melhorar o estresse oxidativo e vai melhorar a resposta inflamatória. E com isso, o desfecho esperado seria uma melhora na sensibilidade à insulina, tá? Com relação a doenças cardiovasculares, o que a gente tem? Pacientes que têm diferentes tipos de alterações metabólicas nas doenças cardiovasculares apresentam menores níveis de glutationa. Por quê? Porque nessas patologias a gente tem também um aumento no estresse oxidativo, tá? Então, esse paciente com doença cardiovascular também é um paciente com aumento na produção de radicais livres e um déficit de glutationa, tá? Nesse sentido, a suplementação de NAC poderia ser benéfica, por quê? Vejam aqui, esse artigo aqui, ele fez uma relação entre os níveis de glutationa e alterações metabólicas. Então, vejam aqui que os indivíduos que tinham menores níveis de glutationa tinham maior incidência de hipertensão e de diabetes, tá? Por outro lado, os indivíduos que tinham níveis de glutationa mais elevados, eles tinham menos doenças cardiovasculares de uma forma geral, justamente por conta desse controle do estresse oxidativo, que é uma das bases da fisiopatologia das doenças cardiovasculares, tá? Então, a gente tem aqui esse artigo que coloca a suplementação de NAC associada aí a diabetes e a doenças cardiovasculares como uma estratégia interessante para a gente ter uma mudança nos níveis de glutationa em doses aí que podem variar podem chegar aí até 1.200 miligramas
por dia, para melhorar essa defesa antioxidante e diminuir essa progressão do diabetes e das doenças cardiovasculares, tá? E falando um pouquinho sobre diabetes, então a gente sabe que o indivíduo diabético, ele é um indivíduo inflamado e com alto estresse oxidativo, né? Porque a hiperglicemia por si só, ela aumenta esse estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo traz complicações aí importantes do ponto de vista de homeostase, né? Então, a gente vai ter complicações micro e macrovasculares que vão trazer todos aqueles desfechos que a gente vê na prática clínica, tá? Então, a suplementação de GLINAC também foi avaliada nesses indivíduos diabéticos. Então, de novo, o mesmo grupo fez o mesmo protocolo, só que agora com indivíduos diabéticos que foram comparados a indivíduos saudáveis, tá? Então, 8 gramas de cisteína com 5 gramas de glicina durante 14 dias. E o que eles observaram? Que essa suplementação aumentou, aumentou a síntese de glutationa nos indivíduos diabéticos, que tinham níveis bem mais baixos quando comparados ao indivíduos saudáveis. Então, de fato, o indivíduo diabético, ele tem mais estresse oxidativo, ele tem deficiência de glutationa, e essa suplementação, ela pode ser benéfica nessa recuperação desses níveis, tá? E aí, de novo, não foram observadas alterações nem renais, nem hepáticas. Foi observado um aumento nos níveis de cisteína e de glicina e uma melhora dos marcadores de estresse oxidativo, tá? E aí, esse aqui, só finalizando esse artigo, né, eles observaram também, nesses indivíduos diabéticos, uma melhora da função mitocondrial, uma melhora da taxa de oxidação de ácidos graxos, e também uma melhora na resistência à insulina. Então, vejam que a deficiência de glutationa, ela foi associada com maiores níveis de OMA-IR, mais resistência à insulina, e a suplementação foi benéfica nessa recuperação. Por conta disso, então, a suplementação de NAC nos pacientes diabéticos hoje tem sido colocada aí como uma estratégia com forte potencial para melhorar esse quadro de estresse oxidativo, apesar das limitações de alguns estudos. Mas a gente já tem aí indicação de possíveis benefícios, tá? Com relação ao sistema imune, a gente sabe, então, que a glutationa ela é essencial para o funcionamento das células imunológicas, e um déficit de glutationa ele pode alterar a proliferação de linfócitos e a atividade das células natural killer, tá? Então, a NAC, a suplementação de NAC, ela pode melhorar a nossa defesa imunológica a partir do momento que a gente melhora a proliferação de linfócitos e a ação das células natural killer. E essa melhora, ela pode ser obtida aí com doses de até 600 miligramas ao dia, então uma dose muito mais conservadora, poderia já trazer esses benefícios do ponto de vista imunológico, tá? E aí, falando dessa questão imunológica, a gente vê alguns artigos colocando a suplementação de doses um pouco maiores associadas a infecções virais. Então, a gente tem aqui 2 artigos que colocam que a suplementação de 1.200 miligramas, ela está associada com recuperação, com melhora do estresse oxidativo nas patologias virais, especialmente nas patologias respiratórias, justamente porque essa dose pode aumentar os níveis de glutationa, melhorar a nossa proliferação de linfócitos, que é essencial para a nossa defesa viral, tá? Então, nas patologias respiratórias, o uso de NAC já vem sendo indicado justamente por melhorar a proliferação de linfócitos, tá? E falando de doenças neurodegenerativas, então a gente sabe também que o estresse oxidativo ele está associado com a disfunção de neurônios e a morte celular, que é a base dessas doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, tá? Então, nesse sentido, a gente também precisaria melhorar a defesa antioxidante, controlar esse estresse oxidativo, e a NAC, então, parece também ser uma estratégia para essas patologias, a partir do momento que ela parece aumentar os níveis de glutationa no cérebro. Então, a gente teria aí realmente um controle desse estresse oxidativo, melhorando a função mitocondrial e diminuindo o risco de morte celular. E aí a gente pode diminuir a progressão, ou em pacientes mais jovens, a gente pode diminuir o risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, tá? E com isso a gente pode melhorar o declínio cognitivo e melhorar a plasticidade neuronal. Então, o nosso grande objetivo quando a gente pensa em doenças neurodegenerativas é melhorar essa plasticidade neuronal, tá? E nas doenças hepáticas, a gente também tem uma importante ação da NAC, visto que a maioria das patologias hepáticas hoje também cursam com alto estresse oxidativo
e uma alta inflamação. Né? Então, a gente tem aí todas as doenças hepáticas, né? Então, a fibrose, a própria esteatose hepática, todas essas patologias, a gente tem um aumento significativo de marcadores inflamatórios, e a NAC poderia ser uma estratégia para controlar essa inflamação e esse estresse oxidativo hepático. Lembrem-se que o grande produtor de glutationa são as nossas células hepáticas. Então, a maior parte da nossa glutationa endógena está no fígado, justamente porque ela atua nos processos de detoxificação e atua como um antioxidante local importante, tá? E aí, esse aqui é um estudo bem interessante com indivíduos que tinham esteatose hepática não alcoólica, que receberam 1.200 miligramas de NAC por dia associado à metformina, e eles tiveram uma regressão do grau de esteatose hepática, tá? Então, depois de 1 ano de suplementação, a gente teve uma diminuição nos indivíduos que tinham esteatose hepática grau 3, que passaram a ter grau 2, quem tinha grau 2 passou a ter grau 1, então a gente teve uma regressão desse diagnóstico, associado aí também a uma melhora significativa nos níveis de insulina e de HOMA-IR, mostrando o quê? Que realmente a suplementação de NAC combinada à metformina, ela melhorou o estresse oxidativo e melhorou a inflamação hepática, tá? E aí eu deixo aqui como sugestão, né, como o que os estudos vêm colocando, uma possível nova aplicação da NAC, que é na infertilidade. Lá no quadrinho de sinais e sintomas, eu coloquei para vocês a relação do estresse oxidativo com a infertilidade masculina. Então, a gente sabe que tem essa associação. E os artigos hoje começam a colocar um possível papel da NAC na infertilidade feminina, especialmente nos quadros onde a gente tem associação com a síndrome do ovário policístico, que é caracterizado por um quadro de inflamação e de estresse oxidativo. Tá? Como recomendações finais, né, então a gente tem aí a recomendação via dieta, que pode chegar aí para um homem de 70 quilos por volta de 1.500 miligramas por dia, a partir dessa recomendação de 21 miligramas por quilo de peso, tá? E a gente tem, então, a indicação de que doses que chegariam até 3 vezes essa quantidade de recomendação dietética podem ser consideradas seguras. O que a gente viu é que não é necessário a gente chegar a doses tão altas, a não ser em quadros, por exemplo, das infecções respiratórias. A gente tem alguns artigos com as doenças hepáticas e principalmente com toxicidade hepática, por exemplo, associada ao paracetamol, mas a gente viu que doses aí por volta de 600 miligramas já trazem resultados, por exemplo, na melhora da proliferação de linfócitos, na melhora da função imunológica. Então, a gente pode trabalhar com essas doses com segurança, porque a gente não tem efeitos colaterais com essas doses próximas aí a 600 miligramas, e claro, a gente sempre vai respeitar a individualidade do paciente. Então, sempre olhar quais são os marcadores bioquímicos alterados, os sinais e sintomas, para ver se ele está com estresse oxidativo, uma possível deficiência de glutationa, e ele poderia se beneficiar dessa suplementação, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou passar agora a palavra para a Ana, fico aqui à disposição para tirar as dúvidas no final das palestras, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Beatriz. Tu que sempre tiveste um espírito jovem, que ainda tens a sede de ser surpreendido pela vida e que te entusiasmas pelo que te possa trazer, seja a inspiração de uma nova ideia no trabalho, a descoberta de um novo hobby ou conhecer alguém pela primeira vez, tu ainda te apaixonas pela vida. Mas ultimamente começaste a sentir diferenças. Tu és o mesmo, mas já não sentes que és o mesmo eu. De facto, a diferença entre como te queres sentir e aquilo que realmente sentes está a aumentar. O teu nível de vitalidade e energia já não correspondem ao teu nível de paixão. Tu esperas mais de ti próprio, mas vais tendo vários sinais de que a tua força está a começar a fugir. Já não te levantas como antigamente. E há um momento em que dizes: calma, eu não quero ficar esta pessoa. Este não sou eu. E tens razão, não és tu. A boa notícia é que a ciência descobriu a real causa para esta mudança.
Bem dentro do teu corpo, as tuas células já não estão a funcionar de forma tão eficiente como antes fizeram e está a afetar diretamente a forma como te sentes no geral. Isto é conhecido como declínio celular associado à idade. Exercício, uma dieta saudável, suplementos ajudam, mas não são suficientes. Felizmente há ainda melhores notícias. Depois de anos de pesquisa, a ciência descobriu algo completamente novo que tu podes fazer. Chama-se Celltrient. Uma gama de produtos com nutrientes para as células que funcionam de forma diferente dos suplementos habituais. Celltrient funciona dentro das tuas células para atrasar o envelhecimento celular célula a célula. Não só ajuda a restabelecer a tua vitalidade natural, como protege o teu bem-estar todos os dias. O que é que a vida te trará amanhã? Isso cabe-te a ti descobrir. Mas o que quer que seja, com Celltrient como parte da tua rotina diária, tu podes fortalecer a tua força, revitalizar a tua energia, proteger a tua resiliência e voltar a ganhar a tua vitalidade perdida para desfrutar de cada segundo incrível na tua vida. Porque isso é o que tu és. Isso és tu. Celltrient, para seres sempre tu. Ora, então, muito boa noite. O meu nome é Ana Sarmento, eu sou farmacêutica, trabalhei em farmácia comunitária os últimos 10 anos e queria, antes de mais, agradecer aqui à doutora Bia a excelente palestra, que, se os colegas estão como eu aqui a preparar o landing nos 40 anos, deixou-me certamente aqui a pensar nos níveis de stress oxidativo e até aqui um bocadinho mais conscienciosa das minhas mitocôndrias. A minha proposta é aqui um pouco diferente, é pensarmos aqui dentro da farmácia o que é que nós poderemos fazer e que forma é que nós poderemos ter de pensar um bocadinho esta área, este mercado da imunidade em termos de suplementação, em termos de falarmos diretamente para os nossos utentes e deixar-vos aqui 5 sugestões, 5 temas, desarrumar aqui um pouco as ideias nesta área. Ora, então, e começamos pela questão do conhecimento, não é? Que é aquilo que estamos aqui a fazer neste momento, é preparar-nos um bocadinho, estarmos conscientes, não é? Em que ponto é que estamos. E dentro da área dos suplementos de inverno, dentro dos estimulantes imunitários, eu deixo aqui um bocadinho estas perguntas para nós percebermos se eles são todos iguais e se não são, e não são de facto, o que é que poderá distingui-los e será que eu também já me questionei, será que eu também já os posicionei, já os arrumei por segmentos para também conseguir orientar-me e navegar aqui um bocadinho dentro desta categoria que vem a aumentar naturalmente, o mercado assim o dita, e perceber se eu tenho aqui alguma oferta que aporta mais valor, que se baseia mais em ciência para poder suplementar do que se calhar aquilo que os meus utentes de uma forma geral até vêm perguntar, não é? Uma vitamina C, já toda a gente sabe que reforça o sistema imunitário. Mas será que há aqui outras propostas de maior valor que eu posso ter e que fazem muito, muito sentido, particularmente quando eu penso em pessoas que já passaram a barreira dos 40 anos e que podem ter aqui também necessidades aumentadas, como nós vimos, se há aqui uma resposta mais intracelular para estes utentes. E por falar em conhecimento, além do conhecimento propriamente dito, técnico-científico, em termos de composição dos suplementos, obviamente que conhecer os nossos utentes faz toda a diferença. E a minha pergunta então será que nós sabemos quem são estas pessoas que acabam por adquirir este tipo de suplementos? Nós os conhecemos para também podermos comunicar mais eficientemente para estas pessoas. Efetivamente aquilo que nós sabemos é que quem se dedica efetivamente à compra destes suplementos são até mais as mulheres do que os homens, elas também na verdade compram para si, mas não só, acabam como em tantas outras áreas ser responsáveis pelas suas compras e pelas compras lá de casa. Efetivamente também estas preocupações surgem se calhar na segunda metade da vida e querem preparar-se para o inverno, preparar-se para aquilo que lhes possa ter acontecido em anos anteriores e, sobretudo, prevenir a doença. Portanto, nós farmacêuticos acho que temos de ter um papel cada vez mais ativo, não só reativo em termos
se a pessoa está doente, mas muito mais a nível da prevenção da doença. E uma das coisas de extrema importância é que nós temos que aportar valor, não é? Portanto, não podemos simplesmente dizer, sim, compre isto, é muito bom. Isto já diz muito pouco às pessoas, já houve um momento em que historicamente se dispensavam assim muitos produtos e muitos suplementos. Hoje em dia as pessoas têm muito acesso à informação, mas não é só uma questão de acesso, querem estar efetivamente informadas e vão valorizar. Portanto, o facto de terem esse acesso e de poderem escrever no Google muito rapidamente suplementos do sistema imunitário ou reforço imunitário, isto não é exatamente uma informação de valor acrescentado. E é nosso dever, enquanto profissionais de saúde, nós conseguirmos efetivamente explicar o porquê. Portanto, isto é muito importante. Se nós tivermos esta segurança de conseguir explicar o porquê, certamente acabamos por fazer um aconselhamento muito mais certeiro. E para isso, obviamente, que temos que conhecer em detalhe, é isso que hoje aqui fazemos também, o que é que, no caso Meritene Immuno, o distingue de outros suplementos, porque é que ele vai aportar valor às pessoas, sobretudo àquele segmento para quem falamos mais, e também, obviamente, que faz muita diferença a forma como nós o apresentamos e a confiança que depositamos no suplemento, independentemente de nós, numa primeira fase, olharmos para um complexo de Glinak e não termos facilidade de pensar como é que vamos explicar isso. Acabamos também nos desafiar aqui a dar-vos essas respostas e dar-vos essas ferramentas, mas acho que fará muito, muito sentido nós conseguirmos congregar aquilo que são os benefícios para irem ao encontro dos utentes. E respondendo ao porquê Meritene Immuno é muito nesta simplificação, porque ele funciona, porque ele é eficaz, porque nós vamos ao detalhe da necessidade metabólica do organismo para garantir o suporte científico desta utilidade para aquele utente. E, portanto, acabamos por dar aqui um passo extra no sentido do aconselhamento. Portanto, em vez de termos aqui a velhinha solitária vitamina C, que temos quase aquele pensamento, enquanto farmacêuticos, de se não fizer bem, mal também não faz, aqui acabamos por dar um passo em frente e fazer um aconselhamento mais robusto, e o nosso suplemento também tem vitamina C, mas de facto tem muito mais do que isso, porque também sabemos que metabolicamente as necessidades do organismo são muito mais do que essas. Portanto, ele tem mais coisas, não é porque nos pareceu bem, é porque a evidência científica suporta isso mesmo. E, como já perceberam, isto é muita informação para nós conseguirmos dispensar em pouco tempo. Já falámos aqui de conhecimento propriamente dito, falámos de conhecer melhor os nossos utentes e comunicar diretamente para eles, falámos de aportar valor quando fazemos a dispensa e certamente fazê-lo de uma forma organizada vai nos ajudar a fazer um aconselhamento mais coordenado. Portanto, de uma forma geral, nós podemos pensar nestes 4 pilares, quando a pessoa já estabeleceu na conversa prévia que tem essa que está a pensar aqui nos desafios do inverno, e dou-vos um exemplo prático, não é? Portanto, aquele utente que vem comprar um antigripal e que nós fazemos as perguntas normais, é para si, está com febre, qual é a sintomatologia? E a pessoa responde, isto é para ter em casa. Eu penso que isto é uma situação que todos nós nos conseguimos recordar então nesta fase muitas vezes. É para ter em casa. Isto significa que a pessoa está preocupada. A pessoa já deu o passo em frente, está preocupada com a sua imunidade. Ora, à luz do meu conhecimento, ter antigripais em casa ainda não evita ninguém de ficar doente, mas é isso que preocupa a pessoa. Então este é exatamente o tipo de utente a quem eu tenho que apresentar soluções de reforço imunitário, não é? Saber exatamente com quem é que esta pessoa está preocupada que fique doente, quem é que se costuma engripar lá em casa, ou constipar, para eu poder fazer um aconselhamento mais adequado para aquele agregado familiar ou para aquela pessoa, porque a demonstração de preocupação ela já fez e já adiantou. Portanto, obviamente há pessoas que não vão querer esta abordagem, mas eu já tenho, eu costumo ter em casa, mas a verdade é que se costuma ter em casa porque alguém as toma, e portanto eu acho que há aqui esta abertura de oportunidade. Se calhar apresentar o Meritene Immuno a todas as pessoas que vêm adquirir um antigripal não será a estratégia mais certeira e será certamente muito cansativo para os colegas, mas quando nós temos do outro lado alguém a pedir-nos ajuda, temos que ser mais proativos do que, olha, está aqui, são 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Portanto, efetivamente o que aquela pessoa quer
é uma resposta e é uma proteção. E aqui podemos efetivamente aproveitar a oportunidade que temos para dar esse passo em frente. Como sempre, nem tudo são facilidades e muitas vezes as pessoas também apresentam as suas objeções. E aqui devo-vos dizer que está muito mais na nossa mente, enquanto farmacêuticos, na hora da dispensa, estar preocupados com se isto é difícil de explicar, a pessoa não sabe exatamente o que é N-acetilcisteína. Aqui estas problemáticas, estas objeções estão muito mais em nós do que do lado do utente, e portanto nós devemos simplesmente simplificar, e num comparativo específico, e não me irei alongar muito mais, obviamente que fará muito sentido nós pensarmos na diferença de potência de capacidade antioxidante do Meritene Immuno, e a doutora Beatriz já explicou muitíssimo bem porque é que é tão diferente nós fazemos este tipo de suplementação com muito mais propósito do que simplesmente a dispensa de 1 grama de vitamina C. E também escusamos de ouvir aquelas respostas do isso eu também já como muitas laranjas e já bebo muita limonada e não vou precisar de vitamina C. Portanto, obviamente que há aqui algum trabalho a ser feito em termos de desenvolvimento, de ter uma solução que aporta mais valor. E por fim, chegamos aqui à prometida última dica, e aqui falamos de desenvolvimento da categoria, obviamente, falamos de sortido, falamos de localização, falamos de posicionamento, dedicamos algum tempo a pensar uma categoria que se calhar em 4 ou 5 meses faz todas as suas vendas, mas em comparação com outras categorias é uma categoria extremamente forte dentro do aconselhamento da farmácia. E por isso aproveitava para lançar aqui a nossa questão à audiência para perguntar se, na opinião dos colegas, Meritene Immuno é um suplemento que é imunostimulante, que é apenas antioxidante, trata-se de um protetor celular, ou se é a última opção, se temos todas estas características no Meritene Immuno. E se calhar vos dar aqui alguns segundos para responderem. Eu, quando tinha estas perguntas de escolha múltipla na faculdade, dava-me sempre vontade de responder nenhuma ou todos. Tinha assim muita dificuldade em optar só por um. Vamos ver aqui quais vão ser as vossas respostas. Olha, vejo que os colegas estão como eu. Exatamente, todas as anteriores, e é isso mesmo. Ele tem esta capacidade de ser um imunostimulante, já vimos que sim. Tem também, por toda a explicação da doutora Beatriz, ficámos aqui perfeitamente elucidados na sua capacidade de antioxidação, detoxificante, hepático, celular, mitocondrial, já vimos ao pormenor, mas também, e obviamente por essa ação, trata-se aqui de um protetor celular, aquela verdadeira vassoura que varre o lixo das células. E então, quando nós pensamos em posicionar este suplemento nas nossas farmácias, nós podemos enquadrá-lo aqui em vários locais. Podemos ir para aqui para a questão dos suplementos alimentares, podemos posicionar perto dos multivitamínicos, que também há muitas pessoas que ainda procuram este tipo de solução para a imunidade também, mas nós sabemos que acaba por ser um pouquinho inespecífico neste sentido. De facto, as vitaminas e alguns minerais contribuem ativamente para o normal funcionamento do sistema imunitário, mas obviamente são cofatores e não estão pensadas em termos de solução multivitamínica para e só a imunidade. E acaba por ser também aquilo onde nós vemos muito mais vezes posicionado os produtos deste mercado, aqui junto dos antigripais, junto deste tipo de soluções de reforço imunitário. Em termos de opção de localização, eu acho que os produtos que são autoexplicativos, como o Meritene Immuno, se posicionam muito bem no balcão, mas é um facto que nós acabamos por, quando nos viramos para trás para o linear, e hoje em dia também temos todos os materiais de ponto de venda a comunicar muito bem com o utente, aqueles lineares que ficam imediatamente atrás de nós farmacêuticos acabam por também ter muita visibilidade, é aqui uma questão mesmo de escolha e até de experimentação. E depois também, depois de posicionarmos os nossos produtos e o nosso sortido dentro da farmácia para os vários segmentos onde ele faz mais sentido, também decidirmos se vamos ter aqui alguns produtos ou algumas frases que nos vão despoltar aqui esta campainha de que faz sentido eu fazer um aconselhamento direcionado e que vai efetivamente contribuir para
a melhoria do sistema imunitário daquele utente. Portanto, acaba por ser aqui muito isto. Portanto, estas acabam por ser aqui, dentro da gestão da categoria, as minhas propostas. Portanto, pensarmos se dentro dos produtos que temos para a imunidade temos 6, 7, 8 soluções que são vitamina C, ou vitamina C mais zinco, ou vitamina C mais zinco mais equinácea. A equinácea também, obviamente, aqui com o seu poder fitoterápico, dentro da questão de ser um poderoso antiviral, mas, de facto, em termos de prevenção, acaba por não ter a mesma robustez que outro tipo de soluções. Portanto, temos aqui, efetivamente, um conjunto de temas para pensar, e para pensarmos melhor esta categoria dentro da farmácia e, portanto, basicamente, já deixaria aqui estas gavetas desarrumadas, por assim dizer, para agora também nos desafiarmos a olhar para as nossas farmácias e vermos que tipo de soluções temos, onde é que as posicionamos, que tipo de valor é que elas acabam por acrescentar, e também como é que eu vou fazer essa proposta aos meus utentes, e se eu já tenho a categoria dentro da minha farmácia organizada de forma a que também ela seja mais fácil de navegar para o utente. Ora, e assim termino aqui a minha apresentação. Com a idade, é fundamental cuidar das células do sistema imunitário, pois são elas que nos protegem. E para proteger estas células, contamos com a ajuda de uma fórmula única. Meritene Immuno com Glynac, uma mistura exclusiva de aminoácidos, vitaminas e minerais, reforça o seu sistema imunitário célula por célula. Meritene Immuno. Peça-o ao seu farmacêutico. Muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada à doutora Beatriz e à doutora Ana pelas excelentes apresentações. Acho que realmente são muito esclarecedoras e deixam-nos muito poucas dúvidas. Eu costumo dizer também aqui em brincadeira que fico sempre com a melhor parte, que é dizer que existe uma solução para reforçar a imunidade e de forma diferenciada. Não me vou alongar muito na minha apresentação, mas aqui aquilo que gostava de vos deixar claro é apresentar-vos o produto, percebemos as nossas diferenças e explicar-vos que, apesar de serem diferenças que podem parecer complexas, não é, como vimos de Glynac e todos estes nomes, explicar que realmente são conceitos muito simples e muito poderosos. Aquilo que nós vemos é que o dia-a-dia na farmácia, principalmente nesta altura, começa a ser, quero fazer o meu reforço do sistema imunitário, tem infecções com frequência, eu lembro perfeitamente sempre que fico mais estressada, mais cansada, com noites mal dormidas, é um sintoma muito comum, fico sempre com herpes. O reforço também, das pessoas que querem fazer um reforço sazonal, que são preocupadas também com esta questão do inverno e elas próprias já proativamente procuram uma solução, e tem também sinais e sintomas relacionados com o stress oxidativo. Todos aqueles sinais e sintomas que a doutora Beatriz também já nos falou. Existe uma solução, que é Meritene Immuno, que reforça o sistema imunitário célula a célula. E o que é isto? E o que é que isto tem de tão especial e tão diferenciador? Aquilo que nós sabemos é que nós nos focamos exatamente num sistema imunitário 40+, que vamos cuidá-lo célula a célula sobre uma marca Celltrient. Esta é uma nova marca, muito importante também para nós, porque trabalha de uma forma inovadora nesta nutrição reforçada. Aquilo que nós sabemos é que Meritene Immuno tem também aqui uma combinação única de aminoácidos, aqui Glynac, para promover a produção de glutationa, tão importante como a doutora Beatriz já nos detalhou para o funcionamento do nosso organismo. Colocamos e N-acetilcisteína, Glynac. E porquê? Não é que é aquilo todos que nós nos perguntamos e vocês perguntam, mas como e porquê? Então, se nós somos desenhados especificamente para um sistema mais
a partir dos 40, 50 anos, não gosto desta palavra mais velho, porque 40, 50 anos ainda é bastante novo. Aquilo que nós sabemos hoje em dia no mercado é que a partir, com exceção da pediatria, não é, das crianças, que realmente são produtos bastante específicos, todos funcionam para qualquer um, ou seja, a partir do adulto, qualquer um, nenhum tem muita especificidade em termos de target. E aquilo que nós nos queremos focar é exatamente nestes sistemas imunitários mais 40 anos. Porquê? Perguntamos nós, não é? Porque realmente é a partir daqui que nós vemos o declínio da produção de glutationa. E como é que nós vamos conseguir isto, não é? Ou seja, se nós propomos a trabalhar nestes organismos com mais de 40 anos, ou a partir dos 40 anos, como é que nós vamos fazer essa diferença? E é exatamente através desta mistura de GlyNAC, que parece um nome um bocadinho complexo, mas através destas apresentações já conseguimos perceber que realmente, apesar de parecer complexo, é algo bastante simples, mas muito poderoso. Em forma de resumo, nós sabemos que a glutationa é o antioxidante intracelular mais poderoso que nós temos. E já vimos inúmeras formas como é que ele atua, como é que é potenciado e a sua importância. Aquilo que nós também sabemos é que esta produção, ou seja, nós produzimos endogenamente, mas que essa produção reduz ao longo da idade, não é? Aquele declínio celular associado à idade. E não ajudando toda a situação, os stresses oxidativos, os eventos oxidativos aumentam. Por isso é que era tão importante, e nós nos vamos focar em promover e potenciar aqui a produção de glutationa para garantir sempre estes níveis mais elevados e para estarmos aqui mais protegidos. Pontos a reter, que nós gostávamos que ficasse muito claro e que para nós também é muito importante. Se nós precisamos de 3 aminoácidos para a produção da glutationa endogenamente, o ácido glutâmico, cisteína e glicina, e Meritene Immuno consegue dar a cisteína e a glicina, não é? A cisteína através da NAC, da fórmula NAC, para ser mais absorvida, vocês obviamente podiam nos perguntar, então o ácido glutâmico, porque é que também não suplementamos? E não suplementamos por uma simples razão, porque realmente ele já é produzido em abundância no nosso organismo e por isso não há necessidade dessa suplementação. E porquê é que GlyNAC é tão diferenciador? Isto também para nos ajudar a ter uma visão mais física, digamos assim. Esta imagem realmente poderá parecer aqui um bocadinho fora do contexto, mas nós acreditamos que visualmente às vezes conseguimos passar melhor uma mensagem e de forma que fica, não é? Ou seja, nós compreendemos, mesmo que seja assim em forma mais animada. Nós sabemos que os outros suplementos fornecem também cofactores, vitaminas e minerais que são facilitadores do processo, que era aquilo que a doutora Ana também falava. E isto obviamente é muito importante, e é tão importante que nós também o temos na nossa fórmula. Mas Meritene Immuno vai mais à frente e fornece também os precursores que atuam no próprio processo celular, que é GlyNAC. Isto então, se os cofactores são os mecânicos, não é, que iriam facilitar todo o processo, como nós vemos aqui na imagem de Fórmula 1, fica claro que quanto mais houverem, mais rápidos eles vão ser, e são muito importantes, obviamente, mas se nos faltarem as rodas, não é? Se nos faltar também os precursores, os que atuam de facto no processo, vai ser muito difícil o carro andar, não é? Ou seja, temos que ter todo o composto, quer os cofatores, quer também os precursores, e os dois fazem aqui um trabalho multidisciplinar. E o terceiro e último ponto, muito importante para fazer a diferença também com Meritene Immuno, é tudo isto ser baseado em forte evidência científica, porque para a Nestlé Health Science também não faria sentido e não poderia ser de outra forma. Indicações, muito simples, é uma saqueta por dia, diluída em água, como nós também estamos familiarizados, porque ele também tem sabor de limão, por isso aconselhamos a diluição em água. É também sem açúcares adicionados, sem lactose e sem glúten, também muito importante para os nossos consumidores que estão cada vez mais atentos a todas estas questões. Temos uma apresentação de 21 saquetas, que acreditamos também ser um formato muito interessante e também foi estudado nesse sentido, um PVPR de 20,90 € e um IVA de 23%. Para fazer também aqui um plano 360, também temos um plano de comunicação, que será entre outubro e novembro. Vamos então comunicar televisão. Vamos ter uma forte campanha de influenciadores, também é muito importante para dinamizar, e temos tido excelentes resultados com este formato. Vamos ter uma campanha digital e vamos,
obviamente também ter um desconto na revista Saúde em outubro de menos 3 euros também é muito importante para impulsionar o sell-out. Relativamente à visibilidade e implementação, a doutora Ana também já falou. Aquilo que eu gostaria de vos deixar era a nossa imagem, que nós trabalhamos muito também para comunicar com o consumidor de forma clara, explicativa e também passar a nossa mensagem de porquê Meritene Immuno. Muito obrigada e até já. Muito obrigada a todas as palestrantes, isto foi mesmo uma jornada incrível, percorremos desde a célula até ao balcão e aqui até com a exposição dos nossos materiais e do nosso produto dentro do ponto de venda, muito importante todo este percurso e explicação. E a passar rapidamente às questões, já temos aqui algumas questões e alguns desafios colocados aqui pela nossa plateia. Eu iria começar por dirigir a questão à doutora Beatriz, da doutora Joana Conde. Portanto, ela questiona efetivamente qual o tempo pode ser feito o Meritene Immuno. Bem, a gente tem estudos, como eu coloquei naquela revisão, que variaram de 1 semana até 80 semanas de uso da suplementação de N-acetilcisteína. O que a gente vê, considerando a individualidade, é que pelo menos por 1 mês a gente precisaria dessa suplementação para ter um efeito benéfico, ou o paciente já começar a ter alguma melhora, seja em sinal e sintoma ou em algum marcador. Então, minimamente, por 1 mês de uso é o tempo que a gente pode começar a ter aí algum benefício. Via de regra, se a gente está pensando, por exemplo, em marcadores hepáticos, então, se a gente vai controlar esse paciente, por exemplo, por uma avaliação dos níveis de gama-GT, a gente não consegue ver mudanças significativas antes de 3 meses de qualquer intervenção, porque as enzimas hepáticas, elas demoram um pouco mais para apresentarem uma mudança significativa. Então, a gente poderia também trabalhar com essa, a depender, se a gente estiver usando a gama-GT como marcador para avaliar a glutationa, trabalhar com essa suplementação por 3 meses pode ser indicado também com segurança, sem a gente ter nenhum risco de qualquer efeito colateral, visto que os estudos colocam aí até 1 ano de suplementação de forma segura. Então, no mínimo 1 mês para a gente começar a ter um início de algum sintoma, alguma melhora. Claro que isso é uma resposta individual, e eu colocaria aí, se a gente vai usar marcadores bioquímicos, por pelo menos 3 meses para a gente poder ter uma mudança significativa de gama-GT. Pois, efetivamente, esta é uma questão que tem sido colocada aqui pela nossa plateia, três farmacêuticos diferentes colocaram a mesma questão, portanto, muito obrigada por este esclarecimento. Não sei se mais algum dos palestrantes quer complementar alguma resposta, alguma informação. Avançamos então para a próxima questão. A doutora Ana Sarmento questionava se os indivíduos com doenças autoimunes, como artrite inflamatória, etc., entre outras inflamações e doenças autoimunes, poderão fazer este tipo de suplemento para atrasar as crises. Depois, obviamente, os outros palestrantes podem complementar a informação, obviamente, mas desafio então a doutora Ana Sarmento. Obrigada, Raquel, e obrigada, doutora Liliana, também aqui pela questão. De facto, é sempre complexo, enquanto farmacêuticos, nós suplementarmos com estimulantes do sistema imunitário pessoas que tenham doenças autoimunes. Portanto, não é prudente nós fazermos este tipo de aconselhamento, podemos até descompensar, muitas vezes também nem temos acesso a que tipo de medicação é que o utente está a fazer, porque há uma parte desta medicação que pode ser dispensada na farmácia e há outra que também muitas vezes é só a nível da farmácia hospitalar. Portanto, eu estaria sempre muito mais prudente concertar com o médico este tipo de indicação para doenças autoimunes. Muito bem. Doutora Beatriz Baptistella, quer complementar com outro tipo de patologias que poderá não haver indicação do uso deste tipo de suplementos?
Sim, é uma boa colocação, Raquel, porque a gente precisa considerar, aqui a gente trouxe alguns estudos sobre a suplementação, que os pacientes não faziam uso de medicamentos. Então, é bem importante que sempre seja considerado se o paciente faz algum uso de medicamento, que possa ter alguma interferência, por exemplo, alguns medicamentos para doenças hepáticas, por exemplo, podem ter alguma interferência. Então, é sempre importante considerar possíveis até recomendar que o paciente também discuta com o médico, né, sobre possíveis interações com alguns medicamentos, com relação à suplementação. E uma outra área que a gente não tem grandes estudos é com relação a pacientes com câncer, né, apesar de ter toda essa relação com estresse oxidativo, inflamação, e o papel da glutationa no próprio câncer, a gente não tem artigos de longa duração com segurança para a suplementação de NAC no paciente com câncer, até porque, a depender, por exemplo, da quimioterapia, o estresse oxidativo, ele é necessário durante o tratamento, porque é isso que faz com que a gente tenha a destruição das células tumorais. Então, por exemplo, é um perfil de paciente que durante o tratamento não deve receber esse tipo de intervenção com ação antioxidante. Muito bem, muito obrigada. Eu passaria agora a questão à doutora Isabel Cortês, aqui mais focado no produto e nas recomendações que temos aqui no rótulo. A partir de que idade é que podemos recomendar o Meritene Immuno? Então, aqui no nosso rótulo nós temos efetivamente que pode ser tomado a partir dos 3 anos, mas nós achamos que o que faz mesmo sentido é como nós o posicionamos por tudo o que explicamos, não é? Pela glutationa e por todos os constituintes, que ele faz mesmo o sentido total a partir dos 40 anos. Por isso acreditamos que é aí que ele pode ter mais vantagens na sua utilização e na sua proteção a nível da imunidade. Ok, muito bem. E rematava apenas com a última questão que temos aqui, que é se existe algum período do dia em que haja uma melhor absorção deste produto, e continuaria a dirigir à doutora Isabel Cortês. Então, nós não temos uma comunicação específica para a altura do dia, não é? A pessoa também pode adequar conforme acha mais conveniente com o seu dia-a-dia. Aconselhamos a que seja entre refeições aqui para potenciar a absorção dos micronutrientes, mas fora isso é também consoante a prática de cada um e a vontade também. Exatamente. Muito bem. Creio não termos mais questões para responder, ou seja, foram todas abordadas as questões que foram colocadas aqui pela nossa plateia, muito interessantes, e agradecer de facto esta participação. Agradecer uma vez mais todo o esforço que estão a fazer até este horário, tanto palestrantes como participantes, efetivamente muito interessados neste tema do reforço do sistema imunitário, da nutrição celular, que são realmente temas que devem ser debatidos aqui em Portugal. Estamos a fazer aqui um caminho nesta área e eu acho muito importante haver este tipo de iniciativas que ajudam efetivamente a estarmos mais à vontade para abordar estas temáticas e para a atuação no balcão da farmácia. Vou então dar por encerrada esta sessão, dizer-vos que depois terão possibilidade de responder a umas questões de teste para complementar aqui a avaliação dos conhecimentos desta sessão, que vai ser enviada pela Escola de Pós-Graduação durante a próxima semana e, portanto, vão receber um e-mail e poderão dar as vossas respostas. E, mais uma vez, e terminar agradecendo toda esta sessão de 1h30 e esperar que, efetivamente, recebermos os vossos feedbacks positivos e até ajustes e pontos para melhorar, para continuarmos a progredir aqui nestas sessões que estamos a fazer convosco ao longo deste ano. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.